Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, estamos fazendo uma série de programas sobre as bases da nossa fé, sobre os fundamentos da fé cristã, o esqueleto, ou podemos dizer, as estruturas da fé cristã no Brasil, nas nações, no tempo e no espaço. Como é a igreja cristã? Em que ela se firma? Então, nós temos aí um resumo da nossa fé, um resumo da nossa confissão de fé no Credo Apostólico. Isso mesmo. E estamos estudando ponto por ponto, de acordo com as Escrituras. É claro que é muito mais para mergulharmos e nos aprofundarmos na Palavra de Deus, mas é importante sabermos que estes são pontos fundamentais da nossa fé. E no programa de hoje, conversaremos sobre este ponto. Jesus virá para julgar. Bem, Jesus veio na sua primeira vinda para salvar. Estendeu a sua mão, morreu ali de braços abertos, pronto para aceitar a todos. Mas ele voltará e virá para julgar. Vamos ver como será isso? Vamos ver como a palavra de Deus nos garante esta verdade para a nossa fé, que ele virá como juiz. Então, deixe o seu coração aberto para o Senhor, pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que as Escrituras nos mostram toda a verdade. Nos mostram aquilo que nós precisamos saber, a essência para a nossa fé, a essência para que nós possamos caminhar com segurança, possamos caminhar crendo e sabendo que a palavra de Deus é a verdade e que a verdade nos conduz com segurança pelos caminhos da vida, nos conduz com segurança ao futuro, ao que nos aguarda, a palavra de Deus. Então, nós temos dentro da nossa confissão de fé, falando a respeito de Jesus, diz que ele veio, nasceu por obra sobrenatural do Espírito Santo, e ele cresceu, ele viveu a sua vida aqui, ele foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Esta é a palavra que nós temos ali no Credo Apostólico. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Jesus virá. Jesus virá. Sabia que os islâmicos creem na volta de Jesus? É claro que eles deturpam a volta do Senhor. É claro que eles não dizem o que a Escritura nos diz, mas eles creem no retorno de Jesus aqui. Você sabia que os judeus estão ainda esperando o seu Messias? Sim, a Escritura nos mostra que eles vão aceitar o falso Messias, achando que é o verdadeiro. E depois eles vão ser, esse falso Messias ou anticristo, vai ser desmascarado diante deles, porque o que ele vai fazer é totalmente contra ao que as Escrituras dizem no Antigo Testamento. Então, os cristãos esperam a vinda de Jesus, mas ele virá agora não como Salvador, não humilde montado num jumentinho, mas ele virá glorioso, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como juiz. E a palavra de Deus nos diz que Deus é juiz. A palavra nos mostra que Deus é quem julga. Deus julga retamente. Temos esta realidade aqui no Antigo Testamento, por exemplo, no Salmo 9, de 7 a 8, lemos assim: Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos
com retidão. O Senhor permanece no seu trono eternamente. Isto significa que Deus reina. Ele reina sobre todo o universo. Ele reina sobre toda a criação. Ele reina nos céus e na terra, no tempo e no espaço. Deus não reinará, Ele já reina. A palavra de Deus é a palavra final, é a palavra real. Ele reina para sempre, Ele reina eternamente. Ele levantou o seu trono, erigiu o seu trono para julgar. Julgar. E nós vamos ver aqui que o que a palavra de Deus nos diz no Antigo Testamento sobre Deus, Deus Pai, sobre o juízo, nós vamos ver que Jesus virá para julgar a terra com justiça. Vamos ver o que a Escritura nos diz. No Salmo 96, de 10 a 13, nós lemos assim: Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Este Salmo 96, tão maravilhoso, diz: Dizem entre as nações, reina o Senhor. Esta é a mensagem que nós temos de levar ao mundo hoje. As pessoas acham que estão sem Deus, que não precisam de Deus, que Deus não faz falta, não têm temor de Deus, não creem no Senhor, não o respeitam nem o adoram. Pelo contrário, escarnecem, blasfemam, zombam de Deus e dos que neles creem. Zombam e hoje até perseguem nações que antes eram nações cristãs, na Europa principalmente. Hoje já vemos perseguição ao cristianismo, perseguição aos que creem na palavra de Deus. Mas a nossa mensagem ao mundo inteiro é: reina o Senhor. Deus reina, independente do que a pessoa creia ou não creia, independente de como você vive, como você quer viver, ou independente de tudo isso, o Senhor reina. Firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, folgue o mar com tudo que nele há, regozijem-se as árvores do bosque, numa representatividade das nações, dos povos, das culturas, do mundo, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Essa expressão que Deus vem está se referindo a Jesus, o Filho de Deus. Ele vem. Lembra que lá no Apocalipse, os 4 seres viventes, ou seja, os querubins, eles constantemente estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Os céus cantam a vinda de Jesus. Os céus cantaram a primeira vinda de Jesus. A terra sacudiu e se entristeceu com a criação na morte de Jesus. Houve trevas sobre a terra durante 3 horas, trevas onde Jesus foi crucificado. Houve um terremoto, a terra tremeu quando Jesus deu a sua vida. Quando o Senhor morreu ali na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, deixando aberto o caminho para o Santo dos Santos, o caminho para a Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus. Jesus veio abrir este caminho. Houve tanta coisa sobrenatural acontecendo, mostrando a realidade do mundo espiritual. E os céus cantam e proclamam
a vinda do Senhor. Os seres viventes dizem: aquele que é, que era e que há de vir. É Jesus. Jesus há de vir para julgar a terra e vai julgar consoante a sua fidelidade. Nós vamos ver que Jesus, ele recebeu do Pai autoridade para julgar. Sim, ele mesmo disse isso, que ele recebeu esta autoridade. Um juiz tem de ser capaz de julgar. Um juiz tem de conhecer bem a lei para julgar com justiça. Um juiz está investido de autoridade. As suas roupas, a sua capa como juiz, podemos dizer assim, uma deferência tão grande para aquele que é capaz de julgar. Jesus recebeu do Pai autoridade para julgar. Olha o que está escrito em João capítulo 5, de 26 a 29. Nós lemos assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Que texto profundo Jesus traz aqui nesse capítulo 5 do Evangelho de João. Jesus está dizendo que ele recebeu do Pai autoridade, selo para julgar. Está escrito aqui, porque como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus ali, ele não precisava de nada além desta autoridade do Pai, de revelar quem ele era ali na cruz, ali no túmulo, ali na sua ressurreição, ali na sua ascensão aos céus. Jesus mostrou quem ele é, de uma maneira inquestionável. Quem é sincero, quem está em busca da verdade, lê as Escrituras e compreende quem é Jesus. Jesus tem vida em si mesmo. Ele disse: eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida. E Jesus ofereceu à mulher samaritana água viva, água que não traz morte, água que traz perdão. Jesus, ele tem vida em si mesmo. Ele diz assim, como o Pai tem vida em si mesmo, assim como a vida fluiu de Deus, soprando nas narinas de Adão a vida, para que ele pudesse ser alma vivente, assim Jesus sopra a vida. Assim Jesus ressuscita os mortos. Assim Jesus, ele disse, eu sou a vida, eu sou. E ele recebeu autoridade do Pai para julgar. Quem vai julgar? Como julgar? Que justiça será usada para julgar? Em Jesus, as pessoas todas do mundo inteiro serão separadas em dois reinos. O reino da luz, os que creem em Jesus. Os que tiveram seus pecados perdoados por Ele. Aqueles que creram nele e andam com Ele e têm a sua vida, o seu Espírito Santo habitando em seus corações. E o reino das trevas, aqueles que não creram em Jesus, aqueles que não entregaram as suas vidas a Jesus, aqueles que preferiram a morte e a condenação. Dois reinos, da luz e das trevas. Em Jesus já está a humanidade dividida. Ele já veio julgar. E ele diz, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos ouvirão a voz do Senhor e sairão
dos seus túmulos. Sairão dos seus túmulos. Ele diz, uns ressuscitarão para a glória, ressuscitarão para a vida eterna, a alegria, a paz, o amor, a felicidade, onde nunca mais haverá lágrima, nem dor, nem morte, nem tristeza, nem gemido, nada. Um lugar de gozo, de alegria, os céus, o que nos aguarda, ressuscitaremos para a glória eterna. Mas outros ressuscitarão para a vergonha e ressuscitarão para o juízo. Adão, através de Adão, veio a morte ao mundo. Veio a morte aos homens. O salário do pecado é a morte. O Senhor disse, não coma desse fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Nós temos a morte física, pela qual todos nós passamos por causa do pecado. Se não tivesse Adão pecado, não haveria morte. Estaria a vida se perpetuando, mas com pureza, com inocência, sem a existência do pecado entre nós. Mas com o pecado veio a morte física. E não só a morte física, mas também a morte espiritual, a separação de Deus. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O pecado traz a morte espiritual, a morte, a separação de Deus. Pessoas que estão separadas de Deus, assim como o morto exala mau cheiro, assim como o morto não tem sensibilidade, assim como o morto não pode trazer nada de bom para os que estão vivos, você pode amar demais uma pessoa. Demais, seja um filho, um marido, seja a esposa, seja o pai, a mãe, o irmão. Mas assim que aquela pessoa morre, se procura fazer o seu sepultamento. Não dá para continuar relacionando com o morto. Assim também, a pessoa que está morta nos seus delitos e pecados, ela não tem a vida, ela não conhece a vida, ela não exala o perfume. Mas tudo o que ela faz é morte, é tristeza, é algo que não agrada ao Senhor. E Jesus disse que todos ressuscitarão, porque através de Adão veio a morte, mas através de Jesus veio a ressurreição para todos. Assim como todos morrem, também todos ressuscitarão. Por Cristo, pelo poder de Cristo. Ele é a primícia da ressurreição de todos os homens. Jesus é o primeiro, sim, e Ele trouxe a ressurreição a todos. E naquele dia o Senhor diz, ouvirão a sua voz e ressuscitarão, uns para a glória eterna, para a vida eterna, e outros para a condenação. Vamos continuar vendo aqui que a palavra nos diz que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Olha o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5. Paulo diz a Timóteo o seguinte, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Bem,
Esta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Esta aqui, ele estava na prisão, e nesse capítulo 4 ele diz para Timóteo: Timóteo, o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz dará não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Paulo sabe que em breve ele iria partir, como realmente aconteceu, mas ele traz essa palavra para Timóteo. Timóteo, conjuro-te. Conjurar é fazer um judeu jurar por Deus. É fazer um judeu assumir a verdade diante de Deus e um compromisso de falar e viver a verdade. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Como assim? Como podemos entender essa expressão, os vivos e os mortos? Quem são os vivos? Quem são os mortos? Quando será esse julgamento? Como será esse julgamento? Bem, os vivos são os que receberam a vida eterna. São aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. São aqueles que creem em Jesus. Eu, você, que cremos no Senhor. Aqueles que são cristãos, que têm o selo do Espírito Santo, que têm os seus nomes arrolados lá nos céus. Haverá julgamento para nós? Sim. Não o julgamento para condenação. Não o julgamento para dizer, você não está salvo, você vai para o inferno. Não. Não é um julgamento para céu e inferno. É um julgamento no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão julgadas para que possamos receber o galardão, a coroa, a recompensa pelo que nós fizemos. Existem várias coroas que a Bíblia fala delas. A coroa da justiça, aqueles que servem ao Senhor pelo seu serviço serão recompensados. A coroa da vida, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, o Senhor promete. A coroa da vida, a coroa de glória, a coroa imarcessível. Coroa simboliza a autoridade para reinar. No tribunal de Cristo, a minha vida, a sua vida, hão de passar ali. As nossas vidas hão de passar ali, no tribunal de Cristo. E Ele vai dar as coroas, as medalhas, de acordo com a sua justiça, os merecimentos, a obra de cada um. Mas o Senhor virá para julgar os mortos. Quem são os mortos? Não significa aqueles que morreram e foram sepultados, porque tantos maus e bons estão sepultados. Mas estes mortos aqui está falando daqueles que não receberam a Cristo. Aqueles que não se entregaram, não creram, não confiaram, serão julgados de acordo com as suas obras e receberão a condenação de acordo com as suas obras. De que lado você está? No reino da luz ou no reino das trevas? De que lado você quer ficar? No reino da luz? Então vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe onde você está e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, perdoa-me, limpa-me, dá-me um novo coração. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, fazer a Tua vontade, andar em Teus caminhos e alegrar o Teu coração. Recebe a minha vida, apaga os meus pecados e dá-me uma nova vida, uma nova jornada, uma nova caminhada com um novo coração. Sou Teu, inteiramente Teu, para a Tua glória, hoje e eternamente. Amém
Amém e amém. Graças a Deus. É isso. Andar nos caminhos do Senhor, ser salvo, vivo, fazer parte do reino da luz. E para a glória do Senhor, um dia todos os salvos, nós estaremos juntos, glorificando este Deus maravilhoso. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!